Oi pessoal, hoje vamos falar aí da Revolução Francesa, mas antes de falar da Revolução Francesa, vamos falar de como que era a França antes da Revolução Francesa, a chamada França pré-revolucionária. Naquela época existia muita desigualdade social, muita pobreza, a popularidade do rei Luís XVI estava em baixa, a França tinha sido envolvida em duas grandes guerras, a Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, onde a França perdeu para a Inglaterra e teve um prejuízo econômico e de vidas muito grande. Depois, a França, ainda para se vingar da Inglaterra, ela vai ajudar os Estados Unidos na independência dos Estados Unidos. Vai botar muito do teu tesouro nessa guerra, muito da sua força humana nessa guerra, vai perder soldados e vai aumentar ainda mais o caos econômico na França. Para piorar a situação do rei Luís XVI, na Islândia, um vulcão entra em erupção e afeta a agricultura da França. Então a França já estava com prejuízo financeiro, agora estava com a agricultura devastada, o povo passando fome, pobreza, enquanto o rei ficava no luxo dele lá no Palácio de Versalhes, junto com a rainha Maria Antonieta. Isso vai fazer que o rei seja pressionado a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que era uma assembleia que não era convocada há mais de 170 anos e foi convocada por pressão sobre o rei Luís XVI. Só que essa Assembleia dos Estados Gerais, ela era uma assembleia que continha os três estados da França. O primeiro estado era formado pelo rei e pelo clero, a alta elite da Igreja Católica. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro era o povo, a burguesia, a grande parte da França. Só que sempre dava 2-1 a favor da nobreza. Então, porque o clero, o primeiro estado e a nobreza se ajuntavam e não deixavam o povo vencer nunca. Depois dessa derrota, o povo começou a se reunir numa assembleia chamada Assembleia Nacional Constituinte. Lá o povo queria menos impostos, menos monopólio das terras que os nobres tinham. Eles tinham direito a voto, eles queriam várias e várias reivindicações. Só que a nobreza não estava disposta a dar esse privilégio aí para o povo. E eles começaram a se reunir na Assembleia Nacional Constituinte até o rei proibir. O rei proibindo, eles vão numa quadra de tênis, lá naquela quadra de tênis continuam se reunindo e lá eles vão proclamar os direitos universais do cidadão e do homem. O homem tendo direito a votar, o homem tendo direito a participar da política francesa. Mas tinha um grupo ali de revoltosos chamado sans-culottes, que era uma camada de pessoas mais pobres tal, da França. Eles vão acabar fazendo uma revolta, invadindo a Bastilha, que era uma prisão política do rei Luís XVI. Essa Bastilha continha armas, pólvoras, e eles vão lá, matam os guardas, cortam a cabeça dos guardas, roubam a pólvora e as armas. E depois disso, os sans-culottes, eles vão começar a atacar a nobreza, matando nobres, invadindo propriedades privadas dos nobres. Esse período vai ser chamado de o Grande Medo na França. E para completar, as mulheres francesas, algumas mulheres radicais da França, vão até Versalhes, onde morava no palácio o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Eles vão lá, as mulheres vão lá, cortam a cabeça dos guardas e trazem o rei e a rainha preso para Paris. Eles são levados a Paris e o rei é obrigado a jurar obediência ao parlamento. A França vai virar uma monarquia constitucional. Na época existiam 3 partidos na França: os girondinos, jacobinos e a planície. A planície era o que menos tinha força, era chamada de burguesia oportunista. Mas, nesse primeiro período da Revolução Francesa, quem vai governar vai ser os girondinos. O rei vai assinar, muito a contragosto, a perca dos seus poderes. Ele teria que governar obedecendo o parlamento, igual lá na Inglaterra. Mas o rei planeja uma fuga. Ele se fantasia lá, junto com a rainha, com seus filhos, e tenta fugir para a Áustria. Quando está na fronteira, ele é descoberto, é preso novamente, e aí ele é acusado de traição, principalmente pelos jacobinos, que era a ala radical, a esquerda francesa, né, que vai acusá-lo de traidor da pátria, e ele vai ser condenado à morte. E aí os jacobinos se aproveitam dessa situação e tomam o poder, fazem uma nova revolução dentro da revolução, tomam o poder dos girondinos e começa a fase jacobina, o segundo período da Revolução Francesa. Eles mandam para a guilhotina o rei, a rainha, o filho Luís Carlos do rei é colocado numa prisão, ele é torturado e morre de fome na prisão.
vai começar o governo dos jacobinos, que é também apelidado de terror jacobino. Eles mudam o calendário, não é mais os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, agora será um calendário ateu. Eles mudam o nome da Catedral de Notre-Dame para a Catedral da Razão. Eles instituem o ateísmo do Estado e começam a perseguir os padres, matam cristãos e começam a instituir o terror jacobino. 40 mil pessoas são guilhotinadas na França revolucionária. O líder desses revolucionários era Maximilien de Robespierre, e ele começa a impor o terror em todos os opositores que eram contra a Revolução Francesa. Danton tinha um grande auxiliar dele, que era o Danton. Então, o Maximilien de Robespierre governava com mão de ferro e tinha um assistente chamado Danton. E um dia eles discutem e o Maximilien de Robespierre condena o Danton também para a guilhotina. Mas o povo não aguentava mais o governo dos jacobinos, pois qualquer pessoa que discordasse da revolução era mandado para a guilhotina. Um dia antes de dormir, Maximilien de Robespierre fez um discurso dizendo que iria guilhotinar pessoas quando amanhecesse o dia. Durante a noite, o seu quarto é invadido, ele é baleado e ele sobrevive, mas durante o outro dia ele é levado à guilhotina e morre. Chegava o fim ao governo jacobino, que é a segunda fase da Revolução Francesa, chamada de terror jacobino, com a morte de Maximilien de Robespierre. E aí, a terceira e última fase da Revolução Francesa vai ser o chamado diretório. O que é diretório? Era um governo de 5 diretores. Eles tinham tanto medo que surgisse um novo Robespierre, um novo assassino no comando da França, que eles achavam que o poder executivo não pode ser governado só por um homem. Então, eram governados por 5 diretores. Aí, esses 5 diretores aí tinham medo, que era Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte tinha vencido várias guerras contra a Áustria, contra outros vários países. Era um cara que era amado pelo povo. E aí o pessoal dos diretórios, lá, os diretores, mandam Napoleão lá para o Egito. E ele vai para o Egito e conquista o Egito e volta para a França mais ainda nos braços do povo, né? Da graça do povo. E se aproveitando da sua popularidade, o Maximilien de Robespierre já estava morto, não tinha uma força assim grande no diretório. O Napoleão se aproveita da estabilidade de governo ali do diretório e dá um golpe em cima do diretório. E esse golpe em cima do diretório vai ser chamado golpe de 18 de Brumário. E esse golpe dá fim à Revolução Francesa. E aí vai começar a chamada Era Napoleônica, ou seja, a Revolução Francesa ela começou com um golpe em cima do rei ali, né, que eles dão a prisão ao rei, fazem o rei assinar que ele perderia direitos, que ele perderia poderes, depois eles matam o rei, e termina eles entregando a poder a um homem que ia ser muito mais que um rei, ia ser um imperador, Napoleão Bonaparte. Então a Revolução Francesa ela tem a data da comemoração dela na França no dia 14 de julho de 1789, quando os sans-culottes derrubaram a Bastilha. Né? Ali é a marca inicial da Revolução Francesa. E ela termina nesse golpe de 18 de Brumário, quando Napoleão dá um golpe em cima dos diretores e termina a Revolução Francesa. A Revolução Francesa nos deixou o exemplo de república moderna, nos deixou os 3 poderes, com Montesquieu, iluminista, né? Ela foi bem aplicada ali na República Francesa, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ela nos deixou também ascensão da burguesia, desenvolvimento do capitalismo, a transição do feudalismo para o capitalismo na França, que era feudal, virou agora capitalista. A França ela vai começar a se desenvolver industrialmente, mais forte ficará militarmente. E isso foi as consequências da Revolução Francesa, que até hoje ela nos influencia nos dias de hoje. E teve o terror jacobino, que é a parte negativa, onde a esquerda, a ala radical, impôs o terror sobre todas as pessoas que não concordavam com o regime deles. Mas ela deixou coisas positivas, né, como uma república, como os 3 poderes, como o capitalismo, o liberalismo econômico, já tinha surgido na Inglaterra, mas na França ele também teve seu auge ali, na Revolução Francesa. E ela nos deixa pensamentos, reflexões, que o poder, se ele não for equilibrado, ele pode trazer ódio, violência e ditaduras. O rei Luís XVI não foi nem sombra de terror do que foi o Maximilien de Robespierre,
pois ele impôs a violência, o terror a todas as pessoas que não concordavam com ele. Ele foi muito mais do que um absolutista. A Revolução Francesa nos deixa os três poderes para que eles sejam equilibrados, para que um poder não sobressaia sobre o outro. E isso é a mensagem da Revolução Francesa. O direito do cidadão, o voto universal, o direito das classes populares a participarem de eleições. Mas, mesmo em uma revolução burguesa, apareceu a ala radical, que não aceitou dividir o poder com ninguém. Então, essa é só uma introdução ao que foi a Revolução Francesa. Teve 3 fases, então. Período da monarquia constitucional, o segundo, o terror jacobino, e o terceiro, o diretório, que termina com o golpe de 18 de Brumário. Um grande abraço a todos.